Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais uma semana com o Dia do Senhor, o dia dedicado à ressurreição do nosso Salvador. Domingo, palavra que só aparece uma única vez na Bíblia, no Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 10. O Kyriake Remera, em grego, o dia do Senhor, o dia em que Cristo venceu a morte. E no final desta tarde, com grande alegria, mais uma vez, nos reunimos pela 21ª vez para nos debruçarmos sobre o argumento das indulgências, uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado pela sua audiência. E já caminhamos para o fim do nosso longo estudo pela 21ª vez. Já estamos a esmiuçar, já estamos na parte, digamos assim, normativa desse importante documento que é o roteiro desse estudo sobre as indulgências, o Manual das Indulgências de São Paulo VI, que foi um grande papa da Igreja Católica. Vamos recordar o que é uma indulgência. Indulgência é uma palavra que em língua portuguesa significa misericórdia, compaixão, perdão, se nós quisermos. É uma expressão da bondade de Deus por meio da Igreja. Mas, tecnicamente, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa, que a Igreja aplica em favor dos vivos e defuntos, tirando desse tesouro que são os méritos de Cristo e dos santos. Todo pecado tem uma dupla dimensão, a da culpa e a da pena. Quando cometemos um pecado, somos, ao mesmo tempo, responsáveis pelo pecado. Isso significa que nós somos culpados por termos cometido o pecado e assim adquirimos uma dívida diante de Deus, o reato da culpa, mas também adquirimos a obrigação de reparar o mal cometido, ou seja, o reato da pena, a obrigação de deixar em ordem aquilo que nós bagunçamos, por assim dizer, com o pecado. Quando nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, Deus cancela a nossa culpa, Deus perdoa os nossos pecados. Na Igreja Católica, isso ordinariamente é celebrado e é recebido e experimentado dentro do sacramento da confissão, individualmente, ordinariamente falando. Quando o penitente procura o sacerdote para, em confissão, ser purificado, ter os seus pecados cancelados. Mas ainda falta alguma coisa, a obrigação de reparar o mal cometido. Essa obrigação perdura ao longo de nossa vida. Se, no término da nossa vida, todas as consequências do pecado não são reparadas, toda a desordem que o pecado ou os pecados que nós cometemos causaram na obra de Deus, se essas desordens não são reparadas, nós devemos purificá-las. Nós devemos, pelos méritos de Cristo, pela paixão de Cristo, na outra vida, a alma precisa ser abrasada, expurgada, purificada, purgada dessas imperfeições. Eis então o fundamento da doutrina do purgatório. Então, nesse contexto, o que a indulgência faz? A indulgência, ela cancela parte ou toda a pena temporal que decorre como consequência do pecado que nós cometemos. Nós vimos inúmeras vezes nos textos do Antigo Testamento e do Novo essa distinção. Uma coisa é a culpa e outra coisa é a pena. Mesmo perdoado, o homem não está dispensado da obrigação de reparar o mal cometido. E se ele não fizer isso nesta vida, deverá fazer na outra. A Igreja, ao conceder, ao associar a indulgência a determinadas obras que nós realizamos em certas condições,
fundamentalmente 3: confissão sacramental, arrependimento sincero dos pecados, confissão sacramental, comunhão e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Só pode lucrar indulgência, só pode realizar obras indulgenciadas quem está em paz com Deus. Os méritos de Cristo e dos santos são aplicados a determinadas obras que a Igreja estipula como obras indulgenciadas. E tais indulgências remitem, cancelam parte ou toda a pena temporal. Parte da pena temporal ou totalmente toda a pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Vamos então agora continuar o programa anterior, lendo e comentando as notas, a normativa da Igreja, nesse documento, sobre as indulgências. E agora nós vamos falar da indulgência plenária. A indulgência plenária é a indulgência que cancela toda a pena temporal de todos os pecados já perdoados quanto à culpa. Vamos ao texto. A indulgência plenária só pode ser adquirida uma vez por dia, ressalvada a prescrição da norma 18, para os que se acham em artigo de morte. Mas pode adquirir-se a indulgência parcial várias vezes no mesmo dia, a menos que expressamente seja indicada outra disposição. Vamos recordar o que é a indulgência plenária. É a remissão diante de Deus de toda a pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Eu repito, será preciso analisar qual é a obra indulgenciada e se ela é aplicada em favor de quem realiza a obra ou em favor de outras pessoas vivas ou falecidas. Isso vamos ver ainda mais para frente. Mas, em síntese, a norma 6 é esta: indulgência plenária somente podemos lucrar uma vez por dia. A não ser que a pessoa esteja em artigo de morte. O que é artigo de morte? Ela está na iminência de morrer. O estado de saúde dela é gravíssimo. Ela pode morrer a qualquer momento. Essa pessoa, nessa circunstância, pode lucrar indulgência plenária mais de uma vez ao dia. Até porque há determinadas pessoas que no mesmo dia, uma hora de manhã, o seu estado é gravíssimo, lá pelo final da manhã elas melhoram, à tarde voltam a piorar, depois elas melhoram, enfim, não é simples você dizer que uma pessoa está constantemente 24 horas por dia em estado grave ou gravíssimo, porque a ciência explica, o quadro clínico da pessoa pode oscilar bastante, tanto de uma considerável, sensível melhora até uma considerável ou sensível piora. Mas a regra número 6 é, em síntese, isto: só se lucra indulgência plenária uma vez por dia. Já a indulgência parcial, ela pode ser lucrada várias vezes ao dia. Vamos agora à norma 7, ao texto. Para adquirir a indulgência plenária, é preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência e preencher as seguintes 3 condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Requer-se, além disso, rejeitar todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Se falta essa plena disposição ou não se cumprem
as mencionadas, supramencionadas condições, ficando intacta a prescrição da norma 11 para os que se acham impedidos, a indulgência será apenas parcial. A norma aqui requer uma explicação um pouco demorada. A primeira coisa, o que subjaz aqui nas condições do sujeito para que ele lucre uma obra indulgenciada? É preciso que a disposição do seu coração seja agradável a Deus. Ou seja, o estado de graça. E esse estado de graça supõe 3 condições básicas. Estado de graça supõe renúncia ao pecado, que na Igreja Católica a contrição vem acompanhada do propósito da acusação e da recepção do sacramento, o perdão dos pecados. Contrição, acusação e reparação. São os 3 atos do penitente. Da parte da Igreja, a absolvição, no sacramento da confissão. Então você está reconciliado com Deus. Mas é preciso você receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão sacramental. Não é suficiente comunhão espiritual. E depois, orar pelo Sumo Pontífice, que é o representante de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, o pastor supremo da Igreja Universal. Essas são as 3 condições básicas para que uma pessoa possa fazer uma obra enriquecida de indulgência. E sobre essas obras nós vamos ver mais na frente. Então, não se lucra indulgência plenária sem essas 3 condições. Repitamos: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. E mais ainda, é preciso que a pessoa rejeite qualquer apego ao pecado, ainda que seja venial. Ou seja, ela deve ter a disposição do nojo ao pecado, do propósito de não mais pecar, de repulsa, de aversão, de negação, de rechaço a qualquer pecado. Nessas condições, puríssima, na graça de Deus, uma pessoa pode lucrar uma indulgência plenária. Mas se faltar uma dessas condições, vamos tratar da prescrição número 11 mais na frente. Mas faltando pelo menos uma dessas condições, a pessoa só pode lucrar uma indulgência parcial. Parte da pena temporal é remida. Não saia daí, no próximo bloco continuaremos o nosso raciocínio.